Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos então à lição de segunda-feira, onde o personagem hoje que iremos estudar, o grande autoridade, foi Naamã, comandante do rei da Síria, que tinha uma doença que para aquela época era uma doença terrível, no qual isolava as pessoas, que era a lepra. E assim não havia cura, estava fadada agora a uma vida de sofrimento. E hoje a gente chama ela de hanseníase, tem tratamento, e as pessoas já não têm todo aquele medo como era naquela época. Mas então, Naamã sentia o peso dessa doença, ao ponto que estava triste em seu lar. E agora, o que fazer? Em seu lar havia uma menina que era cativa do povo de Israel, trabalhava em sua casa. Até essa história de Naamã, em momentos que contamos para a criança, a ênfase é na menina cativa. Porque ao ver o seu ali responsável do lar, doente e triste, ela intercedeu por ele e disse que haveria profeta em Israel que poderia ajudá-lo e ele ficaria curado. E assim, então, o comandante creu e pediu ao rei para permitir se ele ir até Israel. E ao chegar com presentes, com a sua comitiva, o rei de Israel ficou desesperado, porque ele disse: como é que eu vou cuidar desse homem, curar? Quem sou eu? E Eliseu então avisa que não era para ficar desesperado, o coração do rei, que ele ajudaria. E quando Naamã então vai até Eliseu, ele manda ir até o rio, para que assim, no rio de Israel, ele mergulhasse 7 vezes e seria então curado. Naamã ficou meio triste com aquele pedido, porque disse: olha, em minhas terras tem o rio Damasco, tem rios mais bonitos e assim mais limpos, e eu vou ter que ir neste rio, que era até um rio barrento. Então, ele, com os que estavam ali, acreditaram nas palavras de Eliseu, e ele mergulhou. E ele mergulhou, no sétimo mergulho ele foi curado. Naamã ficou tão surpreso com a sua cura que ele faz então 2 pedidos. O primeiro, a lição enfatiza aí, que ele queria levar um pouco de terra de Israel para que em sua terra adorasse ao Deus verdadeiro. Naamã ainda tinha as suas crenças pagãs, e uma delas é que você, para adorar um Deus, tinha que adorar em sua terra nativa. Então, por isso que ele queria levar areia, colocaria em um lugar na sua casa, para que quando ele se ajoelhasse, prostrasse ali para orar, era como se ele estivesse em Israel. A gente não precisa disso, a gente não precisa desses credos, dessas crendices para crer em Deus. Onde estivermos, podemos crer no Deus verdadeiro, aceitá-lo como único Salvador. Mas o interessante é que Eliseu não o repreendeu. Eliseu não disse que era errado, porque o processo ele de transformação, ele não é do dia para a noite, a pessoa não muda todas as suas formas de pensar e agir. Às vezes erramos nesse ponto, precisamos ter sabedoria e entender que as pessoas vão mudando seus hábitos, suas culturas, aos poucos, mas a decisão por Cristo, ela é imediata e precisa acontecer. Mas não é o corpo de doutrinas que salva, e sim a crença em Cristo Jesus. E naturalmente a pessoa, ao ir conhecendo a palavra, a verdade liberta e transforma. Um outro aspecto interessante, a segunda petição de Naamã, mostra a sinceridade da sua fé. Embora tenha decidido servir apenas ao Deus do céu, ele percebeu que não seria fácil a resolução, pois ele ainda servia ao rei da Síria e ele adorava a Rimon. Porém, ele continuou ali como comandante, mas não há relatos que ele continuou crendo no rei, no que o rei cria, né, em Rimon. Então, assim, a lição, ela diz que Eliseu despediu Naamã: vá em paz. E o vá em paz não era uma autorização para ele continuar adorando a deuses estranhos, mas que a sua mente aquietasse, mas que ele pudesse voltar com a renovação de que foi curado. E aí a lição traz um texto interessante para nós, para que a gente trabalhe o nosso pensamento sobre esse aspecto. Diz assim, ó: Deus conduz novos conversos, passo a passo, e sabe o momento adequado para pedir uma reforma em determinado assunto.
Esse princípio deve ser sempre levado em conta pelos que trabalham pela salvação de outros. Deus é que conduz, queridos, e Ele sabe o momento certo de operar a total mudança. Que você creia nisso, pratique e possa ajudar outros a conhecer a Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe nossos amigos, que eles possam entender cada vez mais a Tua palavra, estudar a lição, e possamos também evangelizar e cuidar dos ricos, para que eles também entendam que há salvação unicamente em Cristo Jesus. Assim como cuidando dos pobres e necessitados, esse grupo também, eles têm a necessidade de conhecer a Cristo e firmar-se em sua verdade. Dê-nos um ótimo dia no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, queridos. Tchau, tchau.